E o meu tema será lealdade e deslealdade, um tema desafiador. Eu creio que há uma guerra muito grande quando vai se falar de lealdade, porque toda deslealdade já começou no reino de Deus. Você sabe muito disso na figura de Satanás. A deslealdade, ela tem um início, e a deslealdade, ela está impregnada em toda a terra. Eu entendo, irmãos, sobre o que eu vou falar, porque eu participei de um curso. Eu quero deixar para você uma boa dica de um bom livro, para você se aprofundar mais dentro do que eu vou falar aqui. Eu participei de um congresso chamado Lealdade e Deslealdade. O que eu vou compartilhar tem um pouco desse congresso, um pouco desse livro, Lealdade e Deslealdade. O autor é o Doug Heward Mills, um pastor que hoje está em 150 nações, a sua igreja. E quando alguém perguntou para ele qual é o segredo do crescimento, de você poder estar em 150 nações e não haver divisões, não haver separações, é o que nós muitas vezes temos presenciado ao longo desses mais de 30 anos que nós pastoreamos, divisões. Como ouvimos aqui com tanta sabedoria o pastor Enéas falando, queria agradecer pela palavra que ele ministrou ao nosso coração, que foi muito abençoada e falou muito ao nosso coração. Mas, irmãos, ele deu um segredo de como ele constitui, e eu vou falar sobre isso hoje, como ele constitui um líder, alguém que ele vai enviar. Ele não procura os mais sábios, mais capacitados, os melhores teólogos, os que são mais cheios do Espírito. Eu amo o fogo, e quem me conhece sabe disso. Eu gosto do poder de Deus, eu gosto de sentir o inexplicável de Deus. Por isso eu prego sobre esse Deus inexplicável e sobrenatural, porque eu creio no fogo dele. Eu creio que ele está aqui para te curar, para te libertar, para te levantar. E dentro dessa palavra você também pode ser curado, porque de repente você foi um alvo de uma deslealdade. De repente você está ferido, e aqui, ou você que está assistindo nas redes sociais, porque você foi atingido pela deslealdade. A deslealdade, ela é violenta. Eu vou falar algumas coisas aqui importantes. E ele conta num testemunho dele, que ele então aprendeu com Deus a escolher os leais. Ele começou a aprender e a descobrir os leais, e esses leais ele começou a enviar, levantar, treinar e enviar. E eu creio que nós, às vezes, irmãos, diante da necessidade aqui, que eu estou aqui diante de muitas pessoas importantes, eu creio que todos nós, diante das nossas necessidades, às vezes está iniciando um trabalho de estar começando, perdão, uma igreja, muitas vezes nós nos precipitamos, nós aceleramos processos, e às vezes machucamos pessoas e machucamos a nossa igreja, colocamos pessoas onde não deveríamos colocar no tempo errado, separamos pessoas que não deveríamos separar quando ainda não era o tempo de separar. E aí nós vemos hoje, irmãos, muitas vezes no meio das redes sociais, pessoas feridas, machucadas, pessoas que deixaram seus ministérios, pessoas que vivem nas redes sociais só com uma palavra pesada, uma palavra de feridas, uma palavra de crítica, de murmuração, atingindo outras pessoas e desonrando o Evangelho de Jesus. Eu tenho minhas redes sociais, mas minha rede social é para liberar uma palavra de bênção. Não é para entrar ali e ficar expondo pessoas, ficar criticando pessoas, falando mal de pessoas. Eu creio que eu tenho uma ferramenta poderosa para pregar o Evangelho, as boas novas. O Evangelho é boas novas. Então eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus para nós irmos para a palavra em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 9. Eu vou ler o texto principal. Eu não vou me deter no todo o contexto histórico. Vou só ler o texto que eu quero explanar, que é um texto que falou muito forte no meu coração alguns anos atrás, através de uma mensagem que eu ouvi. Esse texto ficou gravado, eu creio que ele é ideal para essa manhã, para essa palavra. 2 Reis, capítulo 10, verso 15. Perdão. 2 Reis, capítulo... Não, nós vamos no 10, 15. Segunda Reis, capítulo 10, verso 15. Está escrito assim, a palavra de Deus: saindo dali,
encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: teu coração é leal para comigo? Da mesma maneira. Tua presença, Espírito Santo, que essa palavra possa, Senhor Deus, ser realmente uma construção na vida de pastores e líderes que estão aqui. Senhor Deus, que essa palavra possa atingir, Senhor, o nosso coração. Senhor Deus, que nós possamos nos mover, Senhor, em espírito neste lugar. Senhor Deus, que tudo aquilo que se levanta, Senhor, do principal desleal, que é Satanás, contra a tua igreja, ele venha cair por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que ele queira colocar como barreiras, Senhor Deus, para que a gente não receba aquilo que nós temos que receber, que vem do trono de Deus. Que haja ousadia aqui, Senhor. Que haja, Senhor Deus, autoridade nesse altar na minha vida, Senhor, para poder falar ao espírito de cada um que está aqui, Senhor Deus, é o lugar da transformação. Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor coloque, Senhor Deus, agora anjos acampados ao nosso redor, sejamos cercados por muralhas de fogo do teu altar, e que seja liberado, Senhor, uma unção fresca, Senhor, de liderança sobre este lugar, Pai, para que eles saiam daqui motivados e incendiados a conquistar multidões para ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Irmãos amados, o que é lealdade? Eu vivi isso diversas vezes, e eu não sou o único privilegiado para passar por isso. Você talvez vá passar, ou talvez você esteja incluindo num movimento de deslealdade como um dia eu tive. De uma forma muito sutil eu vivi isso, e é muito vergonhoso talvez eu estar falando aqui para você que está aqui, para essa multidão que está aqui, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Eu não vou citar por menores, irmão, mas eu caí nessa cilada, tive que me arrepender, pedir perdão, fazer um concerto com aquele que estava sobre a minha liderança, que não era Peniel ainda, eu pertencia a um outro ministério, irmãos, e eu creio que tudo isso tinha um propósito de Deus. Logo novo convertido, irmãos, eu vi uma rebelião dentro dessa primeira igreja que eu participei, que eu fiquei em choque. Eu era novo convertido, e de repente me convido para uma reunião, irmãos, novo convertido não é para estar indo em certos lugares. E eu fui naquela reunião, de repente, meu irmão, amado, querido, eu fiquei em choque, porque começou uma coisa muito estranha entre aqueles pastores. Eu estou assistindo aquela reunião, e de repente, meu irmão, aquela coisa começou a crescer. Eu não quero esse pastor como presidente, e aquilo começou a ficar feio, crescer. Começou um movimento de deslealdade ali, irmão, e quase aquela turma saiu no pau. Eu saí para fora daquela reunião em choque. Eu falei, isso é a igreja? Senhor, alguma coisa está errada aqui. Eu estou acreditando que eu estou sentado no lugar mais santo que podia existir em toda a terra. Deus me tirou do profundo das trevas, dos vícios, da bebida alcoólica, dos vícios de maconha, para mim, e me trouxe, me lavou com o seu sangue precioso, me colocou num lugar como esse, para que eu possa poder ser santo também. Irmãos, e o tempo foi passando, e depois eu fui crescendo, e eu me tornei um pastor, e nós passamos por isso. Há uma guerra muito grande, irmãos. Satanás, ele trabalha dentro da igreja de uma forma muito sutil, através da deslealdade. Eu quero colocar aqui, irmãos, o que é a deslealdade. A deslealdade, em primeiro lugar, ela é hipócrita. Repete comigo, hipócrita. A deslealdade, ela é hipócrita. Em segundo lugar, a deslealdade, ela é invejosa. Por trás de toda a lealdade tem um fundo de inveja. Por trás de toda a lealdade sempre tem a impressão de que aquele que você pode contar, ele é um hipócrita, está contigo, ele te abraça, ele te chama de meu pastor,
Ele diz: oh, meu pastor, meu pastor, meu pastor querido, irmãos, está no movimento de deslealdade, está no movimento de separação. Imagina, irmão, isso dói demais. Quando você está, como eu estava lendo o texto aqui, irmãos, eu não vou me deter, mas ele diz assim: se o teu coração é leal para comigo, como o meu coração é leal para contigo. A dor é que você tem um coração leal para o teu próximo, muitas vezes para aquele que você está tendo uma visão de trabalhar com ele, de levantar ele, e você está sendo leal, você chora por ele, você, sabe, renuncia a coisas que você poderia fazer, até muitas vezes deixar a sua família, e de repente ele está sendo desleal contigo, uma hipocrisia enorme, irmãos. Então a deslealdade ela é hipócrita, a deslealdade ela é invejosa, a deslealdade ela é mentirosa, a deslealdade ela é orgulhosa, a deslealdade é arrogante, a deslealdade, irmãos, é falsa, é perigosa, a deslealdade ela é egoísta, a deslealdade, irmãos, é idólatra, e a deslealdade é divisora, ela divide, irmãos, ela racha. Eu participei do antigo ministério, aconteceu, sabe, irmãos, pelo menos uns 4 ou 5 rachas que eu me lembro, rachas terríveis, onde pessoas, talvez centenas de pessoas, adoeceram espiritualmente. Nós precisamos, irmãos, nos mover espiritualmente com princípios de lealdade. Sabe, Deus, eu estou orando aqui, irmãos, estou orando por vocês desde manhã cedo, e Deus me colocou uma palavra no meu coração aqui, dentro de toda essa mensagem. Nós estamos falando de uma carruagem, nós estamos falando de uma carruagem para onde você está sendo chamado para vir fazer parte. A carruagem que esse homem, chamado Jeú, que é um homem que foi separado por Eliseu, Eliseu recebe uma palavra para ser o rei de Israel, para dissipar todo o mal que a casa de Acabe tinha causado, de Jezabel. Esse homem chega e começa a reunir pessoas que ele está procurando para ser leais. A batalha era grande, a guerra era grande, como é a minha e a sua, é a nossa. Nós enfrentamos todos os dias uma batalha, irmãos. E esse homem para ali e chama essa figura tão importante, que ele está querendo que participe daquela carruagem. Ô irmão, sabe como se chama essa carruagem? A carruagem da lealdade. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: Deus te chama hoje para participar da carruagem da lealdade. Deus está nos chamando para essa carruagem hoje aqui, irmãos. Um dia Deus falou comigo e me trouxe para essa carruagem chamada Peniel. Em primeiro lugar, a carruagem do Senhor. A carruagem do Senhor está acima de tudo. Mas essa é a carruagem do Senhor, em que eu e você estamos hoje, que se chama Peniel. Essa é a carruagem. Essa carruagem, ela tem uma missão, como já foi pregado aqui. Ela tem um propósito, como tinha, irmãos, a carruagem aqui de Jeú. Tinha um propósito, tinha uma missão, tinha um chamado, tinha uma direção, tinha uma visão. Irmãos, e quando a igreja está vivendo dentro de uma carruagem, o inimigo vai tentar penetrar nessa carruagem. Satanás está tentando penetrar na carruagem. Esse pastor o Howard Mills, ele disse que tinha na primeira igreja dele, que era uma igreja que uma hora estava com 300, outra hora estava com 400, outra hora estava com 200 pessoas. Ele descobriu um princípio, um foco de deslealdade de uma família dentro daquela igreja. É forte que eu vou falar, irmão, mas aqui é um congresso de líder. Você tem que estar pronto para apanhar, mas tem que estar pronto para ser curado. Você tem que estar pronto para ser corrigido. Você tem que estar pronto aqui para ser exortado. Você tem que estar pronto aqui para ser tocado pelo poder de Deus. Você tem que estar aqui para ser levantado. Você tem que estar aqui para confessar. Você tem que estar aqui para pedir perdão. Você tem que estar aqui para honrar o teu líder, para honrar o teu pastor. Você tem que estar aqui para honrar e ser honrado um dia. Essa é a carruagem, irmão. E ele disse que ele chegou. Se você quer aplaudir Jesus, aplauda ele para valer. Essa é a carruagem da lealdade, irmãos. Você está na carruagem da deslealdade ou da lealdade? E o Deig pegou aquela família e falou: vocês são endemoniados. Mandou todo mundo embora da igreja. Eu nunca tive coragem de fazer isso. Às vezes dá vontade. Tem pastor que está falando: fala a Deus. Oh, Jesus, usa o teu servo. A pastorzada está tudo animada.
Brincadeirinha. Mas, irmãos, o joio vai crescer junto com o trigo. Satanás vai semear deslealdade o tempo todinho na tua liderança. Irmãos, e ele quer semear deslealdade na liderança. Nós precisamos, irmãos, de estar... Talvez alguns vão ter que mudar de carruagem hoje. Qual é a carruagem que você entrou nesses últimos dias? Na do falatório? Qual a carruagem que você entrou, irmão? Você está olhando toda essa construção? Não estou falando de paredes, estou falando da construção que Deus tem feito no Ministério Peniel. Indo às nações, indo aos estados. Peniel e Itapema vai para a 6ª igreja. Logo, logo nós vamos abrir Porto Belo. O que é isso, irmãos? Construção. Mas eu tive que me voltar. Depois que eu vi essa palavra, irmãos, participei do congresso Lealdade e Deslealdade. Irmãos, a minha visão se abriu. Eu entendi porque algumas coisas não fluíam, não davam certo. Eu vivi pelo menos, praticamente, irmãos, 2 rachas lá em... 3 rachas, 2 igrejas fecharam lá quando eu abri, porque eu queria abrir, estava todo mundo abrindo, eu falei, vou abrir também a igreja. Os setoriais tudo abrindo, eu abri, irmãos, e fechou 2. Fechou Itajaí e fechou Porto Belo, mas Porto Belo vai reabrir, em breve vai reabrir Itajaí também. Hoje tem 5 igrejas lá, mas eu aprendi uma coisa, irmãos, agora eu só envio leal. Estou com 4 leais aí comigo, em nome de Jesus, são meus valentes. Mas algumas coisas eu tive que aprender nessa caminhada, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. A deslealdade, ela ataca pesadamente a igreja. A deslealdade, ela nos fere, irmão. A deslealdade nos pega de surpresa. Interessante que às vezes você sente no teu espírito, né, pastor? Eu olho para alguns e eu falo, Mas você às vezes não quer entrar num confronto, e a coisa cresce, e essa deslealdade ela vem para te ferir. A deslealdade ela nos pega de surpresa. A deslealdade muitas vezes é silenciosa, é nos cantos das células, muitas vezes nos cantos do escritório da igreja, nas visitas, naqueles eventos que você, pastor, às vezes, ou líder, não é convidado para ir. Eu já passei por isso. Foco de deslealdade, irmão. Está acontecendo. Eu já vivi isso várias vezes. Então tudo que eu estou pregando aqui eu já vivi, irmãos. Foco de deslealdade. A deslealdade causa prejuízos emocionais muito grandes. Estamos aqui irmãos, nós temos um tema aqui. É uma construção, fundamentos. Nós precisamos, isso aqui hoje para mim é fundamento. Irmãos, isso aqui para mim hoje é a minha veia de trabalhar com líderes e futuros líderes de células e futuros líderes dentro da igreja de ministérios e também futuros líderes de igreja. A deslealdade, irmãos, ela causa prejuízos emocionais muito grandes. A deslealdade, ela influencia até muitos leais por um tempo. Eu tinha um líder de célula lá. Começou um foco de deslealdade, ele é um dos meus discípulos da minha mesa, senta comigo quase toda segunda-feira. Talvez é bem provável que ele esteja assistindo. Se ele souber que eu estou pregando agora, ele já está lá, porque ele é leal. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, tem 2 famílias que vai sair da nossa célula. E o papo deles era assim, quando eu falei, puxa, por que vocês vão sair? Puxa, a igreja é uma bênção, a visão é uma bênção, o pastor é meu pai espiritual. Aí começaram a dar aquelas coisinhas que eles, como foi falado aqui pelo pastor, que a gente não precisa repetir toda hora, aquelas coisinhas de que eu sei mais, que eu tenho uma nova visão, que eu sou assim e tal e tal. E ele falou, e falaram para ele assim, ó, nós queremos continuar contigo, mas não na Peniel. Ele falou, não, comigo vocês não vão contar, porque eu sou leal ao meu pastor. Será que eu estou aqui, irmãos, falando da carruagem da lealdade, e você está andando numa carruagem de deslealdade? Cuidado, essa carruagem está levando você a um precipício, diz o Senhor. Eu vou começar a entregar tudo que Deus mandar aqui, irmão. Eu não estou aqui só como um professor, estou aqui também como um profeta nessa manhã. Sabe por quê, meu irmão? Sabe, Deus precisa levantar os seus leais em toda a terra. Sabe o que acontece, meu irmão? Sobre o nosso país, sobre a nossa nação e sobre muitas nações e todo o planeta, talvez. Para mim,
depois que eu participei de tudo isso e comecei a estudar e me aprofundar, eu entendi uma coisa. No nosso Brasil, existem dois principados. Um deles é, irmão, deslealdade, o outro é desonra. Por isso, meu tema de hoje é construindo uma liderança de lealdade e honra. Se vocês quiserem colocar, já colocaram aqui. Construindo uma liderança de lealdade e honra. Toda a construção dá trabalho. Eu estou andando, irmãos, de carro esses dias, falando com Deus, orando, e eu tenho me aprofundado cada dia mais em discipulado, porque para mim hoje, discipulado é o coração do cristianismo. Quando eu era pastor do fogo mesmo, em Vila Sônia, onde iam aquelas multidões e ficavam do lado de fora da igreja querendo receber do fogo, um dia Deus falou comigo ao ler Mateus 28. E de fazer discípulos de todas as nações, ele falou assim, diante de todo esse pessoal aqui, porque multidão na igreja do passado era 100 pessoas, né? Então tinha uma multidão de 100 pessoas, muito feliz com aquelas 100 pessoas. Ele falou, me mostra os discípulos que você está formando aqui. E agora essa semana dirigindo, Deus falou para mim assim, se você não está formando discípulo, o que você está formando? E aí eu pergunto para você, irmão, se você não está formando discípulo, o que você está formando? Adeptos de uma igreja? De uma célula? Você pertence a uma carruagem, mas teu propósito maior, meu propósito maior, o propósito dessa carruagem da lealdade é ser leal à palavra, é ser leal ao Senhor. E Ele nos mandou, irmãos, evangelizar, mas não nos mandou fazer discípulos. E eu ensino lá na Peniel de Itapema, e quero deixar isso também, porque Deus vai usando vocês e vai me usando também. Eu aprendi que o corpo de Cristo, a qual Ele é a cabeça, tem duas pernas. Uma é, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos sobre todas as nações. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos. Formar discípulos é difícil, irmãos. Principalmente leais. Porque o discípulo leal vai olhar para você, vai ver lealdade em você. A deslealdade, irmãos, ela influencia até muitos leais por um tempo. A deslealdade revela o quanto precisamos ensinar sobre lealdade. Todos os focos de deslealdade que eu passei, irmãos, me fez entender que não é só o crescimento, não é só uma explosão. Irmãos, me fez entender que eu preciso ter gente leal, porque aquele que é leal me traz segurança. Tem um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para você, que é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha apostila aqui, irmãos. Agora, cadê esse versículo? Pois eu vou pesquisar, mas fala assim, que a lealdade, mais ou menos, vou simplificar o versículo, ela traz paz ao coração do rei. Traz paz ao coração do rei, segurança, descanso. Quem é o pastor que dorme bem aqui? Levante a mão. Se você não está dormindo muito bem, talvez seja um foco de deslealdade na tua igreja. Amém? A deslealdade, irmãos, e já vamos entrar numa parte mais profunda, deixa eu ver, meu tempo aqui está correndo. A deslealdade revela o quanto precisamos ensinar sobre a lealdade. A deslealdade, ela desconstrói o que levou anos para ser construído. Você tem ideia disso, irmão? 45 anos, está indo acho que para 46 a nossa Peniel aqui, são 46 anos de construção. Conheço o pastor Nilton desde que ele era jovem, eu também, né? Irmãos, começou ali no Catiuapuã. Meu chamado missionário foi lá com o pastor Odisson de Queiroz, que eu quero honrar aqui, que é um homem de Deus. Se você não leu o livro dele, Igreja Local e Missões, você deveria ler. Nós estamos lendo um monte de coisa hoje que não tem nada de Deus. Tem muito de emocional. E aí eu não vou falar mais coisas, deixa para lá. Mas, irmão amado, há uma construção que nós temos que entender, que é uma carruagem que nós entramos. E se essa carruagem vem crescendo nesses 45 anos, é porque Deus está aqui. Se Itapema cresce e outros setores crescem, é porque Deus está aqui. A boa mão do Senhor está aqui, em todas as áreas. A construção, a deslealdade, irmãos, ela vem para desconstruir tudo que você está construindo. Aí chega aquele bonitão lá na sua célula que fala mais bonito do que você, e você fica dando oportunidade para ele, daqui a pouco acabou a tua célula. Primeiro você tem que saber se ele é leal.
Ele tem que ter o teu coração de lealdade, como você tem para com ele. É isso que Jeú está falando aqui. O rei de Israel, separado e ungido pelo Senhor, não pelos homens. Deus nos chama para ser separados por Ele, irmãos. O que fazer depois que você passa pela dor da lealdade? Supere isso, irmão. Vença isso. Não deixe o diabo acabar com o teu ministério. Se eu desse ouvido à deslealdade, que ela vem para ferir, para matar, ela é desonrosa, eu estava acabado, irmão. Não existiria 6 igrejas. Eu parei 1 ano e meio de pregar. Eu saí dessa cidade num chamado para ir para lá. Mas Deus tem as suas iscas. Eu fui para lá decidido a não pastorear mais, de tanta ferida, de tanta dor. Só que depois de 1 ano e meio, Deus me levanta novamente. E depois que eu começo a pastorear, eu fico pensando, 1 ano e meio parado, quanta gente eu deixei de ganhar para Jesus. Apesar de estar sempre procurando evangelizar, indo aos cultos, eu não fiquei desviado, irmão. Eu fiquei indo nas igrejas, mas não queria estar aqui, não queria estar diante de uma multidão de mais de 1000 pessoas. Eu queria ficar sentado como você está aí. Tem muita gente parado, muita gente que está sentado quando Deus tem coisas grandes para a sua vida, meu irmão. Você tem que superar esse momento. Eu vou parar, vou entregar a célula, eu vou entregar o meu ministério, vou parar com louvor. Esses músicos dá trabalho. Eu vou parar com esse ministério de dança, seja qual for o ministério, meu irmão. Hoje é manhã de renovação, é um congresso de renovação. Deus quer nos incendiar de novo. Aleluia. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas eu estabeleci em Peniel, Itapema, um crivo para a formação de líderes leais. E esses líderes leais são minha base, são meu conselho, são aqueles que choram comigo, aqueles que vivem os momentos difíceis comigo, aqueles que eu compartilho o crescimento da igreja. Irmão amado, amém por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga para o irmão que está preparado agora, que está do teu lado assim, se prepara, que agora vai ficar mais apertado. Sinais da carruagem da deslealdade. Amém? Está preparado aí, irmão? Aperte os cintos. Aleluia. Líderes que resistem a serem treinados ou retreinados no ministério. Sinal de deslealdade, de orgulho. Irmãos, falta simplicidade. Se tiver que sentar, tem que sentar para aprender. Mas eu sou pastor e ele é um líder de célula. Não importa. Esse meu líder leal, ele tem um pastor lá. Vai para a célula dele e fica com ele lá. No primeiro sinal de deslealdade, líderes que resistem a serem treinados ou retreinados. Não importa, você pode ser um especialista em muitas áreas. Aqui você entrou para aprender de novo. Você precisa do nosso treinamento também, porque o nosso treinamento é de Deus. Senão daqui a pouco tem um racha, e racha atrás do outro. Segundo, deixa eu só colocar isso aqui. Fique mais atento à boca do que fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou aqui, irmãos, vem falar comigo, eu estou assim, estou falando contigo. Às vezes eu estou até rindo. Mas aqui está atento. Uma hora você vai vomitar deslealdade. É assim. Diga, chega de sofrer por causa dos desleais. Hoje Deus te chama para a carruagem da lealdade. Pastor, estou descobrindo que eu estou na carruagem da deslealdade. Não tem problema, desce dela agora, já, hoje. Se for possível, antes de eu terminar essa mensagem, já comece a falar com Deus, estou mudando de carruagem. Em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, líderes que não querem se sujeitar às tarefas mais simples. Vai lavar o banheiro. Não, eu sou apóstolo. Não tem problema, eu não tenho problema nenhum com apóstolo, patriarca. Você pode ser o que você achar que tem que ser. Mas, irmão, eu tô na igreja, eu chego 5 horas às vezes da tarde. O culto começa às 7 horas no domingo. Eu vou arrumar as cadeiras. E eles estão lá, meus líderes lá. Já estão até rindo para mim, porque cadeira para mim tem que ser alinhada. Cadeira desalinhada para mim, está fora. Aí eles ficam, pastor, que coisa mais chata que tu é.
Sabe por quê? Cadeira tem que estar alinhada, porque nós somos uma igreja alinhada à palavra. Vou mostrar os pastores que vieram comigo. Fiquem em pé, estão rindo lá. Pastor Alcione de óculos ali, ele está comigo, é fundador da PNL de Itapema. Obrigado, pastor. Estava honrando eles ali, dizendo: se a PNL tem crescido, não é só eu, em primeiro lugar Deus, e depois essa turma que está comigo. Pastor Adilson, que está ali de óculos, é uma bênção, é meu pastor também auxiliar ali, ele é Alcione. E o pastor Francisco, que é o futuro pastor de Porto Belo. Já estamos profetizando aqui, irmãos. Ele está com a célula lá e vai crescendo. Pastor Jean, que é o mais lindo ali, o mais fofinho, é o pastor auxiliar do pastor Evandro do Morretes. Irmãos, ele está me dando um trabalho desde ontem. Ele até pagou um bolinho de bacalhau para mim, porque ele quer ir no jogo dos Santos hoje. Alguém tem um convitinho para dar para ele, irmãos? Aleluia. Líderes que não... Irmão, olha só que coisa interessante. Essa semana, ou a semana passada, estava arrumando essa cadeira e Deus falou assim comigo: arruma direitinho. Sabe por quê? Porque um dia pode não ter mais igreja aberta para abrir cadeira, para arrumar cadeira, para limpar banheiro. Sabe, irmãos, para limpar o altar. Talvez não tenha. Então, se eu fosse você, pastor Nilton, vai ter uma revolução aqui dentro dos pastores. A partir de hoje, os irmãos vão chegar 1 hora antes. Antes de ser pastor, irmão, fui treinado assim, pelo pastor que me treinou. Chegue 1h30 antes no culto. Amanhã eu vou pregar na igreja do pastor Rogerinho, eu vou estar lá pelo menos 40 minutos antes. Ele falava para mim: não fique chegando em cima da hora, está todo mundo esperando a estrela chegar. Porque dele não chega, já começou o culto. Para com isso, irmão. Estrela aqui é Jesus. Isso é princípio de lealdade. Aí chega lá, fica preocupando todo mundo, irmão. Sabe, não manda nenhum recado: pastor, estou no trânsito aqui. Não, deixa eles tudo ficar preocupado. Nós não, como se não fosse nada aquela igreja. Aquela igreja é a igreja que eu pastoreio. Se quer pregar lá, chega pelo menos meia hora, 40 minutos antes, em nome de Jesus, irmão. Líderes que resistem a serem treinados, retreinados, já falei. Líderes que não querem se sujeitar à tarefa mais simples. Líderes que têm fraquezas morais e falta de caráter. Como é que pode ser líder, irmão? Tem que ter caráter, querido. Eu estou há 20 anos em Peniel lá, irmão. Não sou melhor do que ninguém, tenho as minhas dificuldades, meus desafios. Mas uma coisa que eu tive que aprender cada dia mais naquela cidade que eu cheguei lá, que tinha 20 mil habitantes, parecia um deserto, um cemitério. Irmãos, eu tive que entender coisas de Deus na minha vida, porque aquela cidade era considerada curva de rio. Tudo que não prestava ia para lá. Você sabe o que é uma curva de rio? A curva de rio é onde fica empilhado as coisas ruins que vão andando pelo rio. É pedaço de madeira, pedaço disso, daquilo outro. E aí eu andava na rua lá, irmão, não era que nem aqui. Aqui eu estava em casa, eu morei aqui perto. Eu comecei a andar naquelas ruas de Itapema, daqui a pouco eu via eles assim, ó. O que está acontecendo, irmão? Eu saía, imagina você numa cidade que à tarde, naquela época, tinha às vezes 50 pessoas nas lojas. Você fica marcado. Quem é esse cara? Eu comecei vendendo filtro lá, irmão, porque Deus teve que fazer isso comigo. Eu fui para lá, eu não entendi um projeto, eu vendi filtro, vendi plano de saúde, fiquei trabalhando, sabe por quê? Deus queria que eles me conhecessem naquela cidade. Eles tinham que conhecer o meu caráter. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que ninguém, sabe, vale tudo, tá? Não, tá tudo legal, tá tudo certo, vai de qualquer jeito, sobe de qualquer jeito, pode cantar, sabe, em adultério, em fornicação, sabe, faz de qualquer jeito, não tem problema. O problema é que a igreja a igreja cresça, que a igreja arranje. Não, isso é de Deus, Deus está no negócio, Deus é amor, meu irmão, aqui é santo, lugar santo. Tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você pisa, santo é, santidade. Ninguém prega sobre santidade mais. Sobre caráter, aleluia, honra, lealdade e honra, irmão. Nós temos que sair daqui hoje para viver um tempo novo de lealdade e honra.
Eu vou dizer uma coisa para você: se não houver lealdade e honra dentro da igreja, como não existe hoje na nossa nação, me perdoe aí se eu estou exagerando, sabe o que acontece? Vira uma anarquia, ninguém tem autoridade sobre ninguém, todo mundo faz o que quer. Onde tem deslealdade e desonra é uma anarquia. Nossa liderança tem que ser uma liderança de leais, honrados, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós somos do tempo lá de trás. Isso, irmão, acredito que os mais jovens ficam até meio irados às vezes. Mas, irmão, você vai andando pela rua, alguém olha para ti e fala assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um pastor cheio do Espírito Santo. Nós temos que voltar, irmãos, às nossas raízes. Estão tirando as raízes da lealdade e da honra de dentro da igreja. Estão plantando outra raiz. Se não há lealdade, vai haver deslealdade. Se não há honra, vai haver desonra. Então, quero deixar isso para você. Líderes que têm fraquezas morais, falta de caráter, líderes que têm fraqueza financeira, meu irmão amado, aí a gente tem que abrir o jogo. Cheque sem fundo. Apesar que está meio... Agora não tem mais quase cheque, né? Mas vai fazer a promissória que não pode pagar. Não, um dizimista fiel, meu irmão, pastores e líderes. Mas agora está havendo um movimento que eu não preciso dizimar mais. Um dia tu vai falar isso lá no céu, se entrar. Nós temos que ser leais. Mas o que o pastor faz com o dinheiro? Eu aprendi que não importa. O que importa é eu ser leal a Deus. Quando eu trago o meu dízimo, irmão, as minhas primícias, eu estou honrando o Senhor, como diz Provérbios capítulo 4, honrar a Deus. Eu entendo que se eu deixar de dizimar, eu estou desonrando. Se eu deixar de ofertar, eu estou desonrando. Se eu deixar o propósito da igreja, a igreja está numa campanha para enviar missionário, a igreja tem que estar junto. Nós compramos um terreno de 1.200 metros quadrados para a honra e glória do Senhor, numa igreja que eu comecei pastoreando, irmãos. O meu púlpito não era de acrílico como hoje é lá. O meu púlpito era uma sapateira de zíper, os primeiros cultos que eu preguei lá. Mas, irmão, a lealdade e honra te levanta. Olha para o irmão que está ao lado e diz assim: seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Se você não é um dizimista fiel, você está na carruagem da deslealdade. Se você não está nos propósitos da igreja, pastor, mas eu não tenho uma oferta alta para a construção, não importa, dá o que você tem, coloca o teu coração. O que o Geu está falando, se o teu coração, põe a mão no teu coração e diga assim: se o teu coração, se o meu coração, coração, irmãos, é o lugar da lealdade. Onde mora a lealdade ou mora a deslealdade? Amém, glória a Deus. Líderes que pensam que pode fazer o que faz melhor e que faz melhor do que você. Já foi falado, isso é uma verdade, irmãos. Sabe, não, eu tenho uma ideia melhor, uma visão melhor. Líderes que são mundano. Irmão, posso falar? Fala tudo que pode falar mesmo. Irmão, que história é essa de música do mundo agora? Pastor, eu quero ir no show do não sei. Vai e fica por lá de repente. Você já perguntou para Deus se você pode ir lá? Não, e a cervejinha, né? E o vinhozinho, né? Geladinho, né? Então, irmão, é umas coisas loucas que acontecem. Um dia eu estou pregando numa das igrejas, não vou citar. Aquele fogo gostoso. Gente sendo arrebatada. Não, parece até pentecostal, né, irmão? Gente sendo arrebatada, né? Fogo descendo. Aí eu acabo de pregar, desço, irmão. Já tinha orado, Jesus tinha abençoado tanta gente. Eu desço. Quando eu desço lá embaixo, o irmão fala assim: pastor, o que você pensa do vinho? Não falei nada de vinho. Não preguei sobre o vinho, não pensei. O que é isso? Você quer saber o que eu falei para ele? Falei: vou te dar uma dica, meu irmão. Me responde agora, porque eu entendi o que o diabo queria. Queria que você desleal com o pastor que me convidou para pregar lá.
Se eu falo que pode, ele vai dizer, mas meu pastor falou que não pode. Se eu falo que não pode, ele, meu pastor falou que pode. Lembra de Jesus? Eu falei, vou dar uma dica para você, meu irmão. Me explica, me responde, qual a diferença de um vinho bom para um bom suco de uva? Os dois geladinhos. Responde para mim, irmão. Fui num casamento, pastorzão de uma igreja muito grande do sul, está fazendo um casamento maravilhoso, palavra muito abençoada, depois só foi cerveja e música do mundo. Tudo crente. Cara, dá uma ira santa, meu irmão. Como é que eu vou pregar sobre libertação bebendo, meu irmão? Como é que eu vou, sabe, então eu posso dar uma fumadinha num cigarro de maconha uma vez por mês? Como é que eu, aí sobe no altar não tem autoridade. Tem um monte de conteúdo, mas não tem autoridade. Tem um monte de faculdade, um monte de sabedoria para falar, mas não tem autoridade para repreender um demônio. Não tem autoridade para expulsar enfermos, para curar enfermos, para expulsar legiões de demônio. Deus está derramando uma autoridade nessa manhã, aqui nesse lugar, porque a lealdade vai te levar a expulsar demônios, a curar enfermos, a ganhar multidões para Jesus. Nós precisamos levantar uma geração, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui muito chata, mas tenho que falar. Quem você está ouvindo, irmão? Me convidaram para ir no conselho de pastores de uma certa cidade lá. Eu fui, irmão. Me perdoe, Senhor Jesus, mas sabe, aqui é uma formação. Nós estamos formando líderes aqui, futuros pastores. Me avisa quando falta, hein? Irmãos, eu estou lá, está um pastorzão de renome pregando. Não adianta me perguntar depois que eu não vou falar. De repente ele se arrependeu e mudou. Aí, daqui a pouco levanta uma mulher no meio daquele lugar, só pastor tudo novinho assim, que nem vocês. Aí fala assim, seu falso profeta. Aqui, na frente ele pregando, a multidão, eu falei, rapaz, agora a coisa estreitou. Como é que ele vai sair dessa? Ele continuou, né, habilidade, né, e tal, e foi conduzindo, tirar a irmãzinha, aquela profeta, sei lá. E aí depois eu entendi o que ela falou. No final ele chegou assim, irmãos, eu sou um pregador conferencista e tal, vivo para lá e para cá. Eu não concordo com isso. Talvez ele concorde, muitos podem concordar. Ele falou assim, se duas igrejas, o Rogerinho me convida para pregar num fim de semana. E no mesmo fim de semana o pastor Marcos, eu falo deles porque eles são meus amigos. O Rogerinho não era nem líder quando nós oramos aqui, foi curado, ficou dando estrelinha no meio dessa igreja aqui. O cara é louco, meu. Por Jesus, né? Aí ele falou, aí o Rogerinho me oferece 3 mil reais de oferta. O pastor Marcos me oferece 2 mil reais. Aonde eu devo ir, irmãos? O que você acha que ele falou? Eu aprendi, irmãos, com o Pong Yong Shu a orar. 3, 4, 5, 6 horas para saber onde Deus quer que eu vá. Isso aqui está tudo debaixo de oração, não só por mim, mas por intercessores, por igrejas, por líderes, para poder ter essa ousadia de falar o que estou falando aqui. E ele falou que eu já sabia qual era a resposta dele. Qual que você acha que foi a resposta dele? Quer ver que você sabe? Qual a igreja que ele foi? Líderes que estão mudando. Para de ver vídeos, irmão. Eu aprendi com os amigos japoneses. Tem um ali, que ele é meio japonês. E eu perguntei, por que japonês é meio estranho? Perdão aí, japonês aí. Mas estranho assim o comportamento. Eu trabalhei nas feiras de Santo, meu pai tinha barraca de feira. Eu convivia muito com os japoneses. Eles são mais fechados às vezes, né? São mais sérios. E a esposa acho que foi do Francisco Talib, ela falou assim, é porque eles olham reto, sempre reto. Eu aprendi uma coisa, irmão, e eu estou praticando, olhar sempre reto. Quero dizer para você que está aqui, quando vir aquela tentação, olha reto, irmão. Não deixa a tentação passar e ir embora. Não segue a tentação, deixa de ser um líder mundano. Líderes que competem por promoções e reconhecimento. Está fora, diga, está fora. Princípio de deslealdade. Nós estamos aqui para servir, lavar chão, limpar chão, arrumar cadeira, limpar banheiro. Sabe, meu irmão, é isso aí.
E aí Deus vai vendo no teu coração que tu tem um coração, tá louvando a Deus, louvando, ali lavando o banheiro, oh, glória, 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 aleluia, glória, glória. Vamos construir uma liderança de lealdade para a gente ir para o finalzinho, amém? Vou dar algumas dicas aqui, não vou me prender muito e vou orar. Como construir uma liderança de lealdade? Em primeiro lugar, separe. Isso, irmão, vou falar o que eu estou vivendo. Não estou dizendo que é uma regra teológica, uma regra que eu sou melhor. Não, eu estou vivendo isso lá. Se você vê que é bom para ti, coerente para você, aplica isso. Eu aprendi com outros líderes também. E nós temos procurado viver isso. Primeiro, separe para você um grupo de discípulos e conquiste os seus corações. Primeira coisa que eu ouvia tanto sobre discipulado, estudando tanto, eu separei. Eles estão ali, todos eles estão ali. Alguns deles estão ali. Separei, segunda sim, segunda não. Quando a gente pode estar sempre junto. Eles, os mesmos, os leais. Sempre treinando eles, sempre falando para eles o que está no meu coração, a direção de Deus, como conduzir a igreja, como conduzir uma célula, sondando o coração deles para ver se não estão feridos, machucados. Às vezes tem choro, às vezes tem lágrima, às vezes tem confissão, às vezes tem dor no coração, às vezes tem pedido de perdão. Então separe um grupo de discípulos e conquiste os seus corações. Eles precisam ser conquistados muitas vezes. Se você não conquistou o coração dele, o que Geu está dizendo aqui? Olha, se o teu coração é leal para comigo, como o meu coração é leal para você, está falando de conquista de coração. A gente muitas vezes só está conquistando a aparência da pessoa, só está conquistando o exterior, só está conquistando a posição. Não, tem que conquistar o coração. Quando eu falo de conquistar o coração, eu tenho que levar ele a acreditar quem eu sou, o que eu sou em Cristo Jesus, o que Deus fez na minha vida, o meu testemunho, o meu comportamento. Irmãos, eu estou lá na igreja, eles estão olhando o tempo todo para mim. Eles estão vendo em mim como é que eu ajo, como é que eu prego. Eles estão aqui olhando para mim. Como é que eu vou orar, encerrar esse culto? Como é que a gente lidera uma célula? Você tem que trazer para perto, conquistar o coração, tem que conquistar a confiança. Porque quando você conquista a confiança, o senhor não está comigo há 20 anos, já tomou muita trauletada, como vocês falam aqui. E está ali balançando a cabeça, é verdade, pastor. E às vezes eu fico pensando, como é que ele está comigo até hoje? Só o sangue. Conquiste o seu coração. Número 2, descubra que há uma diferença muito grande em multidão e discípulos. Eu preguei essa mensagem há alguns anos atrás, não sei se ela ainda está no Face, quando era só Face. Eu preguei multidão ou discípulos, quem você é? Responda para você mesmo, você é multidão? O que multidão quer? Multidão quer eventos, multidão quer também congressos, multidão quer shows, multidão quer, sabe, agitação. E o discípulo? O discípulo é aquele que está junto, o discípulo é aquele que é leal. Você vai lá no livro, acho que é Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus está sobe o monte das bem-aventuranças e tem uma multidão. Diga, multidão. Por favor, repete, multidão. Quem eu sou? E está a multidão ali com Jesus, como tantas e tantas outras vezes. O que é que acontece? Os discípulos, os 12, diga os 12. Não é G12, não estou falando de G12, estou falando dos 12. Pode ser 10, pode ser 8, pode começar com 3, pode chegar a 15, pode chegar a 20. Vai construindo uma liderança de lealdade. O que acontece? Os 12 se aproximam de Jesus, irmãos. A multidão fica ali. Os 12 se aproximam de Jesus. Isso fala de intimidade, isso fala de estar junto, isso fala eu quero aprender mais, isso fala estou aqui para servir também, estou aqui para caminhar junto. Está ali os 12 irmãos. Quando eu falei da viagem para eles, vamos embora. Falei a semana passada, vamos embora. Eu ia vir de avião, falei, vou levar eles comigo, meus leais. Então isso é uma responsabilidade sobre a vida dele. Quando eu falo daqui, os meus leais. Então descubra que há uma diferença muito grande. A minha célula está com 30 pessoas. Quem são os leais? Cadê os discípulos? Cadê a multiplicação? Terceiro, comece a ensinar sobre lealdade e honra para os seus discípulos. Irmão, se você quer gerar uma liderança leal e uma liderança honrada, quando eu cheguei naquela cidade, irmãos, imagina nessa cidade Curva do Rio. Toda hora era um problema, eu tinha que estar resolvendo um problema. Um dia eu peguei e comecei a falar sobre lealdade para eles. Acabou o mau testemunho,
Acabou esse negócio de ir na loja fazer carnê para não pagar. Isso é do diabo, isso é deslealdade. Você sabe que não pode pagar porque vai comprar. Você está entendendo, irmão? Comece a ensinar sobre lealdade e honra para os seus discípulos. Vai ter louvor? Pode subir aí o pessoal do louvor, por favor. Resista entregar uma liderança ministerial para pessoas que não são da sua mesa de discipulado. Irmãos, meus líderes de ministério são todos da minha mesa de discipulado. O que eu estou enviando para abrir igreja são pessoas que sentam comigo toda semana, ou uma semana sim, uma semana não, que eu conheço o coração deles, conhece o meu. É Jeú, irmãos, ministrando sobre aqueles que vêm para a carruagem. Como rei, como líder, como pastor, colocado por Deus ali. Número 5, ensine que a lealdade de hoje para com você será autoridade para o seu discípulo falar amanhã. Vamos repetir isso junto, irmão? Por favor, repete assim: ensine que a lealdade de hoje para com você será autoridade para o seu discípulo falar amanhã. Você entendeu? Você quer ser alguém cheio de poder e autoridade? Você quer ser reconhecido lá nos céus e na terra? Você quer levantar tua mão e milagres acontecerem? Honre o teu líder. Aprenda a honrar ele. Aprenda a ser leal a ele. E aí você vai levantar uma geração de líderes honrados e leais. Não há discipulador sem ter alguém que o discipule. Não haverá discípulo se não tiver discipulador. Então nós temos que partir, irmão, sair daqui hoje, diante de todo esse congresso. E eu gostaria que você pudesse entender a nossa luta, a nossa guerra contra a deslealdade. A deslealdade, ela está espalhada em tudo quanto é lugar, irmãos. E nós precisamos guerrear contra isso. Estou encerrando aqui. Ensine a importância da prestação de contas. Sem ela não dá para caminhar juntos. Tem que prestar conta, irmão. Líder que faz o que quer. Uma vez nós estamos aqui num show, quando eu morava aqui. Eu acho que era oficina G3. Aí está um pessoalzinho de um outro ministério ali. Nós estamos aqui, nosso pastor não sabe. Nunca vai ter autoridade para falar. Nunca vai ter unção para falar. Ensine a importância de prestar contas. Sem ela não dá para caminhar juntos. Vamos ficar em pé, irmãos. Deixe bem claro para os discípulos da sua mesa que suas faltas ao discipulado podem lhe custar o convite para sair do discipulado. Irmãos, já tirei os 4. Eu chamo de minha mesa de discipulado. Alguns que eu pensei que iam estar ali juntos. Eu os tirei, deixe isso bem ciente. Se começar a faltar, não vai participar mais. Senão você vai gerar discípulos desleais, que vão gerar discípulos desleais. Eu quero encerrar porque a hora já acabou, irmãos. Só vou falar uma palavra aqui de encerramento, tá, pastor Rogerinho? Pastor Rogerinho, não sei quem vai encerrar aqui. Se já puder vir para cá, irmãos. Quem já ouviu falar a palavra multiplicação? O que você está multiplicando? Leais, honrados ou desleais, desonrados? Quando nós começamos o ministério Peniel em células, sempre foi falado muito sobre multiplicação. E todo sonho de um pastor é ver a igreja se multiplicando. Todo sonho de um líder de célula, eu acredito que é ver sua célula se multiplicando. Ele poder chegar a um supervisor, ele poder chegar a ser um coordenador. Mas que multiplicação é essa? Porque você multiplica caráter, você multiplica postura, você multiplica integridade, ou você multiplica desintegridade, ou você multiplica deslealdade, ou você multiplica desonra. Tudo é multiplicação. O mundo é um mundo de multiplicação. Porque nós estamos vivendo um tempo em nosso país e talvez no mundo todinho de deslealdade e desonra, porque isso começou lá atrás e essa multiplicação continuou. Nós precisamos sair daqui hoje para honrar e ser leais. Fala para o irmão que está ao teu lado: venha para a carruagem da lealdade e da honra. Vamos orar, meus irmãos. Diga para ele: ainda dá tempo de sair da carruagem da deslealdade.
e da desonra. Deus, eu quero me comprometer contigo e orar por você agora. E tenho certeza que se você deixar a carruagem da desonra, Deus vai te dar dupla honra. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu estou orando, Senhor, por esse mover que nós temos procurado, Senhor, estabelecer ainda em Itapema. Estamos ainda em formação, estamos ainda numa construção que não terminou ainda, Senhor. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos dê sabedoria, a todos nós que estamos aqui, para levantar uma multiplicação de homens leais e honrados. Oh, Pai querido, homens que não venham negar o Teu nome, mas que sejam, Senhor, fiéis a Ti, porque a Tua fidelidade, Senhor, dura para sempre. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu sei que eles receberam a Sua palavra, que a palavra do Senhor penetre no seu espírito, que haja uma unção de Deus sendo derramada agora nesse lugar. Venha fogo do Espírito Santo, aleluia. Senhor, faz algo tão poderoso aqui, Senhor, para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus.